Quando eu comecei a empreender no mercado da saúde, eu achava que ter uma clínica era a mesma coisa de ter qualquer outro negócio. E eu estava muito enganado. E isso me fez quase chegar ao ponto de quebrar. E nesse vídeo eu vou falar um pouco dos erros e da experiência, do aprendizado que eu tive com esses erros, que me fizeram chegar até aqui, mas que se você não tiver atenção para eles no momento certo, ou melhor, antes que eles aconteçam, você pode passar pelo que eu quase passei, que é a falência. O que nós sabemos que é o destino da maior parte das empresas que abrem nesse país. Se você não me conhece, eu me chamo Bruno Kron, eu sou especialista em investimentos, sou gestor e sócio da Fisio Gentil, uma clínica de fisioterapia. A gente está abrindo a segunda unidade agora, tem uma unidade aqui em Brasília, na Asa Norte, estamos abrindo na Asa Sul, e atuo também com consultoria para médicos, que é um público que, na minha concepção, demanda, né, esse cuidado por ter uma renda acima do padrão, mas que não tem tempo para gerir o próprio patrimônio e nem o conhecimento para isso. Então a gente desenvolveu esse trabalho com médicos e nossos clientes vêm tendo um excelente resultado, porque enquanto eles estão focados no ofício deles, né, na profissão deles, sejam cirurgiões, clínicos, enfim, nós gerimos todo o patrimônio dele e o negócio dele. Então, antes de começar, eu peço que você se inscreva, deixe o like, se você tem interesse em conteúdos como esse. Eu acho que é um tópico que aqui no Brasil, eu mesmo não achei nada, né, porque eu iniciei, eu não achei, para não dizer que não achei, eu achei algumas pessoas, mas eram ensinamentos muito básicos. Então, para quem vem de fora uma coisa bonita, mas para quem realmente é gestor, ele fala assim, pô, isso aí não vai mudar nada na minha vida. Isso aí eu já sei. Então vou falar de coisas aqui muito específicas para quem é dono de clínica ou consultório ou quer abrir um, tá? Então vamos direto para o que interessa. Eu já vou começar pelo mais comum e pelo mais perigoso na minha concepção, que é você achar que faturar mais é a solução para todos os seus problemas. Isso é um erro comum em todos os negócios, mas na área da saúde é muito mais agressivo pelo fato de que existem muitos custos ocultos que nós nem olhamos, mas que quando vemos em relação percentual dentro ali do seu faturamento, acabam que ele come a maior parte do seu faturamento sem você sequer ver. Como, por exemplo, a folha de pagamento, ou questões tributárias, ou você está gastando demais com aluguel, está gastando demais com detalhes, coisas necessárias, está vendo muito desperdício, a sua secretária não faz um bom trabalho, ela não sabe utilizar bem os recursos, não vende da forma correta, compra mais coisa do que deveria. Então, isso é um ponto assim que é muito, muito importante. E eu vou começar também falando por ele, porque ele pode ser o mais óbvio, mas ele também é o mais matador, que é justamente isso, né? A solução nunca está no faturar mais, e sim em aumentar a margem de lucro. E isso a gente pode aumentar sem aumentar um centavo no faturamento, né? Então você consegue, com eficiência operacional, automatizando processos, reduzindo desperdício, trocando de banco, por exemplo, trocando de maquininha. Cara, aqueles 5%, aqueles 2% da sua forma de pagamento que vai mudar ali, no fim do mês, é muita coisa. Mas se você pensar que o seu lucro é 20% e você tem um aumento de 2% do faturamento, então a gente está falando de um aumento de 10% no lucro. É um aumento muito expressivo. Então eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é olhe para o seu lucro e não o faturamento. Porque o faturamento ele é um número na conta que vem e vai. Aquilo ali na verdade é seu fluxo de caixa, não é quanto dinheiro você está ganhando de fato. O segundo erro é um que eu cometi muito e ele me levou quase a quebrar. Eu tinha um negócio que na época já faturava bem, só que eu não via se sobrar nada na conta e eu não entendia o porquê. E aí o que eu fiz? Eu planilhei tudo. Eu comecei a pesquisar, falei com minha IA, meu chat GPT personalizado, pesquisei muito conteúdo lá fora e eu caí em um indicador que ele é crucial pra gente que é da área de saúde, que é o índice de folha de pagamento. O que é esse índice? Ele pode ser até autoexplicativo para você, que é justamente quantos por cento do seu faturamento você gasta com mão de obra, contratando pessoas. E esse índice, na área da saúde, ele tende a ser muito maior do que outros mercados, porque concorda comigo que um profissional de saúde, ele recebe proporcionalmente mais do que outros prestadores de serviço, do que outros funcionários, e tá tudo bem ele receber isso, até porque, né, vocês estudaram, eu não sou da área de saúde, eu sou gestor, mas vocês estudaram para cuidar de vidas, e eu acho isso muito digno. Só que dentro de um contexto de empresa, essas questões de dignidade, de valores, no fim elas não pagam conta. Então a gente precisa olhar para a realidade da forma que ela é. E chegando, né, nesse ponto do índice de folha de pagamento, ele é um matador de negócio. Eu já vi muitas clínicas quebrarem e o principal motivo normalmente é esse. O índice de folha de pagamento da sua clínica não pode exceder 30%. E isso é uma regra. Se ele excede 30%, o negócio começa a ficar inviável, você começa a
ter pouco lucro, você consegue gerar caixa, mas acaba que só paga as contas e fica vivendo mês a mês ali e não consegue respirar. É um erro muito comum, porque muita gente coloca o repasse do profissional em relação à porcentagem do atendimento. Então bota lá, você vai receber 30%, vai receber 40%. Só que esse valor não considera imposto, ele não considera os custos operacionais, ele acha, não, o cara tá recebendo 30% do que ele produz, já é muito pouco. Só que se você pensar que a sua sessão, ela pode ser muito mais alta do que o mercado paga, você consegue pagar menos que esses 30% e ainda assim pagar muito melhor do que todos os seus concorrentes. Então isso acontece na minha clínica, né? A gente mudou, né, a nossa lógica de pagamento de repasse para os fisioterapeutas, porque a nossa sessão é muito mais alta do que o mercado, e se eu pagasse 40% pro meu físio, eu tava pagando mais para ele do que outros fisioterapeutas cobram pela sessão mesmo. Então isso tava tornando meu negócio inviável, apesar de um faturamento alto, né, eu tá tendo que lidar com questões tributárias, que é o próximo tópico, ter que ficar mexendo ali para poder manter dentro da faixa de alíquota mínima de imposto, e eu não via esse esforço voltar pro meu bolso. Então esse é um ponto muito importante. Índice de folha de pagamento não pode ser mais que 30%, jamais. O próximo tópico é um tópico muito sensível para nós brasileiros, porque não só nos últimos anos, né, a gente já tem a maior carga tributária do mundo há muito tempo, e agora ainda mais. A gente enfrenta, infelizmente, um governo que é nosso sócio oculto, que não nos traz nenhum benefício e que faz de tudo para que nós sejamos vistos no fim como vilões. É muito triste que a gente vive no Brasil. Mas, né, sem deixar o clima do vídeo pesado, vamos falar agora de imposto. E aí, o que eu vou falar especificamente de imposto para vocês? São duas principais pautas. O primeiro é achar que, se você ficar errando pouquinha coisa ali na sua declaração, a Receita nunca vai ver, tá tudo bem. Se você fizer isso intencionalmente ou não. Então, a pessoa que comete o erro de não declarar, ela tá errada, e a pessoa que intencionalmente comete esse erro também está errada. Porque a Receita vai te pegar. E eu te garanto que ela vai te pegar, porque eu já passei por isso, né? Obviamente eu não fiz intencionalmente, senão eu não estaria falando isso pra vocês, né? Eu fiz por amadorismo mesmo, né? De esquecer de verificar todas as notas fiscais que eu emiti, de falar com minha equipe que emite as notas pra gente bater tudo, né? Pra ver se não faltou alguma coisa, porque eu já tive que pagar uma nota de imposto atrasado com juros e multa, porque simplesmente eu esqueci. Então, se você acha que, eu tenho como fugir da Receita, cara, você não tem como fugir da Receita. A menos que você aceite Bitcoin, a menos que você aceite pagamento em offshore, mas se você estiver falando de pagamento em cartão, cara, se for de cartão, Pix já é agora, né? Nesse ano a gente viu que mudou a regra do Pix, né? Então tá bem mais restrito, mas cartão, cara, é automático. Hoje eu recebi uma mensagem do meu contador, que teve um mês que a gente não declarou o imposto da forma correta e a gente vai ter que pagar. Por quê? Porque eu usava cartão de crédito. E tá tudo bem usar cartão de crédito, mas infelizmente você tem que considerar esse custo independente do que você acha ou não do governo. E aí o segundo ponto em relação à contabilidade, que eu acho muito importante também, é você não acompanhar o seu regime de tributação. Bruno, o que você está falando? Como assim? Isso aí é assunto do contador, né? Pois é, cara, sim e não. Por quê? Porque o negócio é seu. Então, quem tem que cuidar, já viu aquele ditado? Que o olho do dono que engorda o gado? Se você não cuidar do seu negócio como se fosse o seu filho, como se fosse, o seu negócio, pelo amor de Deus, né? Você tem que cuidar direito. Tenha certeza que alguém vai cometer um erro, seja por amadorismo, seja por falta de interesse, né? Seja porque tem outras coisas pra fazer, porque você não paga o suficiente pra ele prestar atenção naquilo ali. Saiba que em algum momento você vai se dar mal, tá? Então, quando a gente fala de alíquota de tributação, existem algumas formas de você pagar o mínimo de imposto, né? O pessoal provavelmente já conhece, os médicos aí mais bem colocados no mercado, já conhecem aquele negócio de equiparação hospitalar, que faz com que você pague menos imposto. E também para os players menores, né, quem está iniciando, a gente tem uma ferramenta dentro do Simples Nacional, que é o fator R. Então você consegue sair de uma alíquota de 15%, 16%, ou até mais, né, a depender do seu regime, para 6% por meio do fator R. E aí você vai ver que correlaciona com o índice de folha de pagamento. Para você conseguir atingir o fator R, 28% do seu faturamento tem que ser folha de pagamento, tá? Então, daqueles, sei lá, 100 mil reais, pelo menos 28 tem que ser de salário. E aí que as pessoas acabam não se atentando, porque se o seu faturamento aumentar, vamos supor que aumentou de 100 para 120, e aí você não aumentou a folha de pagamento. De um mês para o outro, a sua alíquota pode vir de 6 para 15%. E isso pode te quebrar de uma forma absurda, pode prejudicar seu fluxo de caixa, pode prejudicar os seus planos pessoais, né? Porque a gente gosta de tirar dividendo, apesar que agora dividendo também vai ser tributado acima de 50 mil por mês, tá cada vez fechando mais o círculo. Mas se você não sustentar isso, a Receita vai com certeza atrás de você para exigir o que é dela de direito. Então se atente sempre ao fator R do seu negócio, ou se atente nessa questão de mudar de regime, seja lucro presumido, lucro real, acompanhe as despesas dedutíveis
perceptíveis, caso o lucro real. Sempre fica na cola do seu contador, pede para ele te mostrar ali o que está sendo feito. E uma solução simples para você que é microempresário, né, e não está em pequena empresa ainda está dentro do Simples Nacional, é o Prolabore, tá? Então, se você tem aí a sua empresa, saiba que você pode incluir nessa folha de pagamento o seu Prolabore, e o seu Prolabore pode ficar mudando de um mês para o outro. Então, se você tiver um aumento aí de 20 mil no seu faturamento, você aumenta ali os seus 4 mil reais de um mês para o outro em Prolabore, que tá tudo certo. Apesar de que você vai ter que pagar isso na pessoa física, mas paciência, né? A gente tá no Brasil, infelizmente. E agora a gente vai para o último ponto, né? Que vamos sair um pouco da parte de número, né? Acho que você deve estar cansado de ouvir porcentagem, número, enfim. E vamos para uma parte muito mais humana, que é cultura de equipe. Você já foi para aquele estabelecimento onde você se sentia um intruso, como se o vendedor ou o atendente estivesse te fazendo um favor ao te atender? Isso é muito comum. E, infelizmente, no mercado da saúde, isso é mais comum ainda. Por quê? Porque os donos do negócio, via de regra, são aqueles que atendem no próprio negócio. Um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um dentista. Muito normalmente ele atende no próprio consultório. Então ele não tem tempo para cuidar da equipe dele, da cultura dele. Então o que acontece? Vão se criando vícios ali naquela empresa, comportamentos ruins, ficar mexendo no celular, conversinha paralela, tratar mal o paciente, não responder da forma correta, no tempo certo, não fazer aquele follow-up, não fazer a venda da forma correta, questões até mesmo de vigilância sanitária, higiene, falta de cuidado consigo, com o ambiente. Então isso são coisas muito comuns acontecer, especialmente na área da saúde, porque você não dá atenção para a sua equipe. Cara, pensa, o seu negócio é seu filho. Aí você não dá atenção para quem tá cuidando do seu filho. É como se você largasse seu filho com a babá, que você nem sabe quem é, e a babá faz o que quiser com seu filho. Não faz o menor sentido, né? E a solução para isso, cara, é muito mais simples do que você imagina. E eu te falo, eu implementei isso na minha empresa e eu vi a mudança absurda que aconteceu de uma semana para outra. Comece a fazer reuniões semanais de equipe. Cara, uma reunião ali na segunda-feira, pouco antes da hora do almoço, pouco depois, uma horinha, uma reunião de feedback e depois um treinamento rápido. Como é que eu faço? Eu faço uma rodada ali, né? Cada um falando, uma dificuldade, um aprendizado e uma meta. E depois que fecha tudo isso, a gente vai pro treinamento. Isso, cara, é impressionante o tanto que transformou a cultura da minha equipe. Hoje todo mundo é muito integrado, todo mundo se gosta muito, todo mundo é muito responsável no trabalho que faz, muito pontual, muito honesto. Então, se você não der atenção pra isso, e der atenção quanto antes, vão haver aquelas pessoas, sabe aquela laranja podre ali no meio? Ela vai apodrecer todo mundo e, meu amigo, pra você corrigir isso é muito difícil, muito difícil. Eu vi uma palestra do Ricardo Eletro uma vez, ele falando sobre uma loja dele que ele tinha um vendedor que era o melhor vendedor, mas o vendedor ele ia quando ele queria, né? Ele ia quando ele queria pra loja e apesar dele vender muito bem, ele acabou prejudicando o faturamento da loja, que a loja não estava indo bem, porque todo mundo começou a seguir o exemplo dele de fazer as coisas da forma que queria. E o que ele fez pra resolver essa situação? Você pode pensar, não, se ele era o melhor vendedor, demitiu a galera que tava pior performando e colocou outros, né? Cara, ele demitiu o melhor vendedor. Eu não sei até que ponto isso é papo de coach, tá? Mas pra mim fez muito sentido, porque por mais que aquele cara fosse o melhor vendedor, ele tava prejudicando toda a cultura da empresa, que é a base. Os seres humanos são a base de qualquer empresa. Então, ao demiti-lo, no primeiro momento, ele reduziu o faturamento, só que ele colocou uma outra pessoa no lugar e retreinou aquela equipe. E aí, em pouco tempo, aquela loja começou a performar muito melhor. Então, às vezes, você lidar com uma situação como essa, uma crise momentânea que vai te prejudicar, é a melhor decisão. Então, se for o cenário da sua empresa, um cenário de cultura viciada, saiba que talvez o melhor seja resetar do que tentar corrigir. Depois que eu entendi todos esses pontos, e claro, muito mais, a gente sabe que em um vídeo de YouTube não dá para abranger todos os tópicos importantes para uma gestão de clínica, a minha empresa começou a funcionar muito melhor, e começou a funcionar com muito mais segurança, muito mais previsibilidade, e eu tive muito mais tranquilidade para viver minha vida, enquanto eu sei que meu negócio está lá funcionando. Agora mesmo, eu tô aqui, né, fazendo esse vídeo para vocês, mas a minha equipe tá lá trabalhando e mantendo o padrão de atendimento, como sempre deve manter. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Eu trabalho especialmente com médicos, também sou especialista em investimentos e atendo outros clientes, mas o foco desse canal, de hoje em diante, vai ser para a área da saúde. Dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, manda pro seu sócio, que precisa ouvir um pouco disso, precisa te ajudar a resolver essas questões dentro da sua empresa. Manda para aquele amigo que tem uma clínica, ou para aquele colega que quer abrir uma clínica. E eu vou te falar, clínica não é um bicho de sete cabeças. Não é muito difícil de você empreender e ter sucesso nesse mercado. Eu te falo de verdade. Não é muito difícil porque essas coisas que eu tô te falando, ninguém sabe. Então, se você faz o mínimo
mínimo para outros negócios, você olhar para um outro mercado e fizer o mínimo que eles fazem, você já está fazendo muito mais do que os seus concorrentes já fazem. Então, não deixe de olhar para esse sonho, não deixe esse sonho de lado, porque empreender é a melhor coisa do mundo. E se você quiser alguém te ajudando nessa jornada, seja na sua pessoa física, seja na sua clínica, seja no seu consultório, olhando para os pilares de contabilidade, investimentos e gestão, tem um link aqui embaixo do meu site. Lá você pode marcar um momento comigo, tem o meu WhatsApp pra gente conversar, pra te ajudar, sem compromisso, a entender o que tá dificultando a sua gestão na sua empresa, na sua clínica, no seu consultório. Então, se você quiser um conteúdo personalizado, quiser um trabalho personalizado, clica aqui. E se não quiser, tá tudo bem. Se inscreve nesse canal que você vai aprender muita coisa aqui na Fortuna Med.